Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Pode se assentar. Feliz de estar aqui, né, nesta noite, juntamente aqui com o nosso pastor Eduardo, juntamente. Deixa eu arrumar aqui, meus irmãos, rapidinho. Juntamente com a irmã Maria, né? Pessoas que a gente fala que Deus coloca pessoas em nossas vidas. Parece que a gente conhece há vários anos, né? Há muitos anos. Louva a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, da irmã Maria, pela vida dessa igreja, toda a liderança. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tá? Estamos aqui para servir a igreja, servir o amado pastor. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Feliz, meus irmãos. Estamos ali em Santo Antônio de Posse. Trago a saudação dos nossos irmãos, de toda a igreja, nossa liderança. Hoje consegui arrastar aqui uma parte, né? O presbítero Sérgio, o evangelista Leandro, a missionária Silva, são pessoas que me ajudam muito lá. Eu falei, olha, eu vou estar lá em Itapira, gostaria que vocês estivessem juntos. Falaram assim, pastor, nós vamos. Eu sei que é difícil, por conta do trabalho, né? O pessoal trabalha, sai um pouco tarde do serviço, mas eles fizeram um esforço. E aqui estão, nesta noite, para juntos louvar e adorar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou trazer meu copo de água para cá, porque ontem, meus irmãos, eu fiz uma endoscopia e a garganta ainda está um pouco arranhando, né? Então, de vez em quando aqui eu vou parar para dar um golinho de água para não engasgar no meio do caminho. Tá bom, meus irmãos? Feliz conhecer essa família, né? Já estive aqui, foi no Outubro Rosa, né? Estivemos aqui junto com as irmãs, tive o prazer de estar aqui, conhecer a igreja, né? E feliz por estar aqui nesta noite, né? Cultuando com os irmãos e podendo trazer a mensagem para a vida de vocês. Amém, meus queridos irmãos? Trouxe aqui meus equipamentos, né? Sabe como que é, né, meus irmãos? A gente vai chegando a certa idade. E essas letrinhas aqui da Bíblia a gente já não enxerga tanto, né? Antigamente eu fazia o esboço naqueles stickers, né? Aqueles papelzinho bem pequenininho. Colocava assim, uns assim, na própria Bíblia. Enxergava bem, né? E eu achei sempre chique, elegante usar óculos, né? Eu falo assim, quando eu era mais jovem, poxa, um dia eu queria usar óculos, né? Minha mãe usa óculos, meu irmão usa óculos, meu pai usa óculos, poxa, eu queria usar óculos também. Acho chique, elegante, né? É, meus irmãos, o dia chegou. Alguns anos atrás, estou usando óculos, agora oro para Deus me curar, para me livrar desse óculos. Não é fácil, aqui é trifocal, meus irmãos, é trifocal, não é nem bifocal, é trifocal. Falei, Jesus amado. A gente vai mudando as Bíblias, né, para ver se enxerga um pouco melhor, chega uma hora que a letra não aumenta mais. Aí nós temos que recorrer à tecnologia. Graças a Deus tem a tecnologia também para nos ajudar. Amém, meus queridos irmãos? Eu quero ler 2 versículos da Bíblia para trazer a mensagem nesta noite. O primeiro versículo encontra-se em 1 João, livro de 1 João, capítulo 2, e o verso 27. 1 João, capítulo 2, verso 27, que está escrito: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é a verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como ela os ensinou. E quero ler também 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel,
capítulo 16, e o verso 13, que está escrito: Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e o derramou sobre a cabeça de Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Senhor Deus, ó Pai, essa tua palavra forte, viva e eficaz sobre as nossas vidas, ó Deus, que ela possa, da mesma forma que entrou em meu coração, que penetrou em meu coração, possa entrar no coração dos nossos irmãos nesta noite, ó Pai, e que eles possam ser abençoados por Ti, através da Tua palavra, no Teu santo nome, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Meu querido, pode soltar aí o fundo musical e me ajuda a ministrar a palavra de Deus, tá bom? Nesta noite não estamos aqui apenas, meus irmãos, para cumprir o último dia de campanha. Não estamos apenas aqui nesta noite para cumprir o 14º dia de campanha, o cerramento da campanha. Eu até fiquei feliz ali com o nosso querido, eu esqueço o nome, pastor Marcos. Ele falou assim: pastor, já falei com o pastor fazer mais 21 dias de campanha. Eu falei, glória a Deus, né? São 12 dias, meus irmãos, 12 dias que é árduo, né? É 12 dias que nós nos sacrificamos, que nós nos entregamos, né? E Deus vê e Ele reconhece esse nosso sacrifício. Não é fácil chegar ao 14º dia firmes, né? Louvando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo o nome do nosso Senhor, pedindo também, né, a graça, pedindo por algo, pedindo por cura, por libertação. Não é fácil, não é fácil. Eu sei como que é, né? Lá na capital, eu sou de Santo Antônio de Posse, mas eu estou ali há 1 ano, vai fazer 1 ano. Mas lá em São Paulo, as campanhas lá são frenéticas. Tem igrejas nossas que são 3 cultos por dia, a semana toda, né? Não é fácil. A gente perde quilo, a gente fica exaustado, né? Cheio, mas também cheio da unção de Deus e cheio do poder de Deus. É muito bom, meus irmãos. E a maioria das igrejas, no dia de amanhã, termina a campanha os 12 dias hoje e amanhã está fazendo um culto de celebração, agradecendo a Deus pelos 12 dias de campanha. Olha só que maravilha. Isso é muito bom. Eu estava com saudade, né? Ano passado não fizemos, esse ano ainda não conseguimos fazer. Mas se Deus assim permitir, no ano que vem, a nossa igreja também estará fazendo a campanha dos 12 dias de clamor em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós estamos reunidos aqui nesta noite com um propósito: para permanecer. Permanecer. Permanecer na fé, permanecer na esperança, permanecer em algo que não é visível aos olhos naturais, mas que é real no mundo espiritual. Estamos reunidos aqui nesta noite para permanecer na unção, permanecer na unção. A unção no Antigo Testamento era o ritual de derramamento do óleo para consagrar reis, sacerdotes e profetas, simbolizando a separação para Deus, legitimando a escolha divina. E no Novo Testamento, esta unção é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E esta unção não é apenas um sentimento, mas o poder sobrenatural de Deus, agindo para cumprir um propósito na minha vida e na sua vida. Esta é a unção que permanece. E o apóstolo João escreveu à igreja com uma afirmação poderosa: vocês já receberam algo de Deus. Vocês já receberam algo de Deus. E quando ele escreveu que já recebeu algo, não é algo que vem e vai.
não é algo passageiro, não é algo momentâneo, não é algo que depende do ambiente, não é algo que vem da emoção do momento, não é algo que vem da emoção do louvor, não é algo que vem da emoção de ver aquele irmão aqui na igreja, não, é algo que permanece, é algo que permanece. Aleluia. E é sobre essa unção, a unção que permanece, que o Espírito Santo de Deus entregou ao meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa noite. Amém, meus queridos irmãos? Amém? A unção que permanece refere-se à presença duradoura do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É algo que nos capacita, nos traz verdade, nos traz poder para viver a fé. Uma unção real e verdadeira que nos guia e que nos mantém firmados em Cristo Jesus, firmados na rocha que é Cristo. Amém? Amém? Então vamos ler aqui novamente o livro de 1 João, no capítulo 2, no verso 27, que está escrito: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele como ela os ensina. Como ela os ensina. Então o que é a unção? A unção. Unção é a presença, é o poder de Deus operando em nossas vidas, que nos capacita no dia a dia, que nos renova a cada manhã. Quando acordamos e levantamos, entregamos a Deus o nosso dia, a nossa vida, consagramos o nosso dia a Deus, entregamos o nosso trabalho nas mãos de Deus, entregamos as nossas famílias nas mãos de Deus. Então essa unção, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos encoraja, e não é uma habilidade passageira, mas uma graça interna e contínua que não pode ser retirada. Ela não pode ser retirada. Cada dia ela se renova, ela se transforma, ela cresce, ela nos enche, ela nos santifica, ela nos dá coragem, ela nos dá capacidade para lutar as lutas diárias, ela nos renova. Quando deitamos, agradecemos a Deus: Senhor, obrigado por esse dia, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo, agora eu entrego em tuas mãos, ó Pai, também o meu deitar, o meu descanso, para que eu possa, se assim o Senhor permitir, levantar pela manhã e ter mais um dia na tua presença. Dessa forma que o Espírito Santo, ele age em nossas vidas, ele nos ensina sobre a verdade, e ele nos ensina sobre a soberania de Deus em nossas vidas. E que a unção faz, ela nos capacita a entender as doutrinas e as verdades espirituais, sem a necessidade de um ensino humano constante. Ela nos dá poder para viver uma vida de santidade. Ela quebra o poder do pecado e nos faz cumprir a missão de Deus. A unção nos ajuda a permanecer unidos a Cristo. A unção que permanece é o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Um selo de Deus que garante a verdade, que nos ensina, que nos dá poder e nos faz viver na presença de Cristo Jesus, a ter intimidade. Ao dobrarmos o joelho, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ao falar com o nosso Deus Pai,
aclamar ao nosso Senhor Jesus Cristo, aclamar ao Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, Ele ouve. Ele ouve. Glória a Deus, aleluia. E a unção tem uma origem divina. Ela tem uma origem divina. João começa escrevendo algo muito claro. A unção que receberam dele. A unção que receberam dele. Então, meus irmãos, a unção é um presente de Deus. É um presente dado a nós, não por mérito humano. A unção não vem de posição, ela não vem de tempo de igreja, ela vem do conhecimento bíblico. Ela vem de vida no altar, ela vem de vida com Deus. A unção vem do céu, ela vem exclusivamente de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E existem pessoas simples, cheias do Espírito Santo de Deus. E existem também pessoas aprofundadas no estudo, pessoas cheias do conhecimento, pessoas formadas, mas que não têm o Espírito Santo de Deus em sua vida. Não têm o Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias de informações, mas vazias, rasas, sem unção. E sabe por quê? Porque a informação não substitui unção. A unção não se fabrica, ela não se imita, não se herda automaticamente. A unção é concedida por Deus. A unção é concedida por Deus. Aleluia. Vamos para o segundo versículo lido. Samuel 16:13. Que está escrito Samuel. Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e o derramou sobre a cabeça de Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Deus havia rejeitado Saul como rei. Instruiu Samuel a ir à casa de Jessé para ungir um novo rei entre seus filhos. Samuel avaliou os filhos mais velhos de Jessé, homens de boa aparência, fortes, de estatura, de presença. Davi era o mais novo e esquecido, o fracote, vivia no pasto, cuidava das ovelhas, ele cheirava ovelha. Mas Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. A unção capacita quem Deus escolhe, não quem o homem escolhe. Olha que Deus diz: o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E Deus está te olhando nesta noite. Ele está olhando para você, independente da sua posição social, independente do seu saldo bancário,
independente da sua casa, independente do seu carro, dos seus bens, independente do ministério que você exerce na igreja, independente de qualquer coisa, Deus vê o seu coração, Ele está olhando para o seu coração. Aleluia! O profeta derrama um azeite ungindo Davi. O Espírito do Senhor se apoderou dele. O poder de Deus vem sobre o Davi, o capacitando para uma missão futura, a missão de reinar sobre Israel. Reinar sobre Israel. Observe uma coisa: o óleo foi derramado por Samuel, mas quem tomou Davi, foi o Espírito do Senhor, foi o Espírito Santo de Deus. O homem pode até derramar o óleo, mas só Deus libera a unção. Você pode receber imposição de mãos, mas a unção não está na mão do homem, está na soberania de Deus. E quando Deus decide ungir alguém, Ele não escolhe por aparência, Ele não escolhe por posição, como os homens fazem, Ele escolhe pelo caráter interior. Deus escolhe simplesmente pelo coração. Não precisa ser bonito igual eu, bonito igual o pastor, bonito igual o Leandro. Ele escolhe o coração. Você não precisa ter carro do ano. Você não precisa ter uma bela propriedade. Você não precisa ter saldo mais que positivo na sua conta bancária. Não. Pois Deus só olha o seu coração. Ele olha o caráter. Ele olha o interior. E Ele te conhece. Ele te conhece. Ele me conhece. Deixa Ele olhar para o seu interior e ver uma pessoa de caráter, uma pessoa disposta a receber a unção de Deus na sua vida. Aleluia. A unção não é momentânea, ela permanece. A unção permanece. Voltando ao texto de João, ele diz algo poderoso. A unção que receberam dele permanece em vocês. A unção que receberam dele permanece em vocês. Isso significa que a unção não é apenas para um culto específico. A unção não é especificamente para a campanha dos 12 dias de clamor. Ela não se limita a um momento de louvor intenso. Ela não depende do ambiente emocional. A unção, ela permanece. A unção, ela é viva dentro de nós. Ela permanece em nossos corações. Ao contrário de Saul, cuja unção foi retirada, a unção do novo pacto, ela permanece, nos marcando como propriedade de Deus, selo da promessa. Quando o profeta derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, o Espírito Santo não esteve sobre ele
só no dia da unção. O Espírito Santo estava com ele no dia seguinte, estava com ele quando ele voltou para o campo, estava com ele quando ele foi cuidar das ovelhas. A unção estava com ele quando ele dormia e quando ele acordava, de dia e de noite. Esteve com ele quando ele enfrentou o leão, esteve com ele quando ele enfrentou o urso, estava com ele quando ele disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! E ele continuou: todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E todos sabem o que aconteceu. Davi derrubou Golias, arrancou a cabeça de Golias. O exército de Deus dizimou os filisteus. Aleluia! Sabe por quê? Porque não é por poder e nem por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! A unção de Deus permaneceu sobre Davi. Ela permaneceu sobre Davi. A unção não é apenas para momentos de êxtase, mas para sustentar a fé em todas as circunstâncias. Talvez você diga: pastor, eu não sinto mais a unção como antes. Os louvores são cantados e eu não sinto. A palavra é ministrada, mas eu não sinto. A chama está dentro de você. A unção que permanece está em você. A unção que Deus derramou na sua vida, naquele dia que você levantou as mãos e disse: Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu te reconheço, eu sei que Tu és Deus Todo-Poderoso. A unção que desceu sobre a tua vida, quando você desceu às águas, e ali morreu aquele velho homem, e nova criatura você se tornou. O mesmo Espírito que desceu sobre a sua vida ainda está em você. Ainda está em você. Não terceirize, não terceirize a unção através da palavra que o pastor ministra. Não terceirize a unção através dos louvores cantados, não. A unção, como eu já falei, começa na segunda-feira. Senhor, eis-me aqui. Se for para me usar nesse dia, usa-me. Eu entrego em tuas mãos. Na terça-feira, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. É no estudo bíblico, é no culto de oração.
Quando você estiver vindo para a igreja no domingo, a unção que permanece estará acesa em você. Quando você entrar nesse lugar, você vai entrar dando glória, você vai entrar dando aleluia. Aqueles que não entendem, nunca vão entender que o Espírito que está em você é a unção que permanece em sua vida. Aleluia! Aí você vai dar glória, e o fogo vai descer do céu. Não depende do pastor, não depende do louvor, depende especificamente de nós. Se nós tivermos nossa vida no altar, nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida na palavra, intensificada na palavra, uma vida de oração, uma vida de unidade, uma vida de amor ao próximo. Meu irmão, quando um entrar e o outro entrar com essa chama no coração, com o Espírito de Deus, com a unção acesa, vai ser faísca para todo lado. Aleluia, glória a Deus. É faísca, meus irmãos. Deixa falar, é faísca, é labareda. É o poder de Deus. É o poder de Deus. A unção nos capacita para batalhas que ainda não chegaram. Ela nos capacita para batalhas que ainda estão por vir. Quando Davi foi ungido, ele não virou o rei naquele dia. Não virou rei naquele dia. Ele voltou para o pasto. Mas algo já tinha mudado dentro dele. Algo já tinha mudado dentro dele. Porque a unção, ela não muda primeiro o ambiente. Não. Ela não muda o cenário. Ela muda primeiro o interior. Ela muda o interior. Quando Golias apareceu, Davi já estava ungido. Ele não foi ungido para enfrentar Golias. Ele enfrentou Golias porque já estava ungido. Olha só a diferença. A unção te prepara hoje para as batalhas de amanhã. Talvez você não entenda porque está passando por certas lutas, por certas provações, dias de choro, dias de tristezas, dias que você acha que o Espírito Santo se esqueceu de você. Às vezes não entendemos, porque Deus não responde, porque a bênção não vem. Mas pode ter certeza que Deus está dizendo algo. Eu já te ungi para isso. Então você vai suportar. Eu já te ungi para isso. Espera que a bênção logo venha. Eu já te ungi para isso. A luta logo irá passar. Eu já te ungi para isso. Eu estou segurando em tuas mãos. Mesmo em silêncio, mesmo você não ouvindo a minha voz, eu, Espírito Santo, seguro as tuas mãos, porque eu já te ungi para isso, e você vai passar por isso. Aleluia. Ele diz: a minha unção já está sobre a sua vida, e você será
mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. A unção nos guarda do engano. João diz: vocês não precisam que alguém os ensine. Ele não está desprezando líderes. Ele não está desprezando os pastores, os estudos bíblicos, o conhecimento da palavra, não. Ele está dizendo que a unção protege a igreja contra um engano. Contra o engano, a unção gera discernimento. E ela acende um alerta no espírito. Davi, mesmo perseguido por Saul, teve discernimento para não tocar no ungido do Senhor. Pois quem anda na unção sabe a hora de agir. E sabe a hora também de esperar o agir de Deus. Amém? A unção nos ensina a viver na verdade. João afirma: a unção dele nos ensina a respeito de todas as coisas. Olha só que importante. A unção nos ensina a falar no tempo certo, a ficar quieto no tempo certo, a esperar, a obedecer mesmo sem entender. A unção não é só poder para pregar, é direção para viver. Davi errou, ele errou, sim. Davi errou várias vezes, mas ele sempre voltou ao lugar da dependência de Deus. Porque a unção produz perfeição, ela produz arrependimento, e ela também produz sensibilidade espiritual em nossas vidas. Ela nos faz entender: Senhor, me prostro diante de Ti, eu pequei, eu errei, mas eis-me aqui, perdoa-me. Não deixe que a sua unção se apague em minha vida. Deixa que essa chama arda mais e mais, dia após dia, para a tua glória, para o teu louvor. A unção tem um propósito: permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. A gente costuma brincava lá em São Paulo. Chegava o dia 2 de janeiro. E já olhava assim, era mais jovem, né? Depois de velho eu não fazia isso. Eu olhava assim. Você já ouviu falar aquela gíria, né? 13, né? Cara, é mó 13, né? Já ouviram falar? Lá em São Paulo, quem é do mundo usa muito isso. Né? Cara, é mó 13, olha só aí, mó 13, esse cara. O 13 ele tem um lado positivo e um lado negativo. Mas 99% das vezes que é usada essa palavra, o cara é mó 13, essa gíria, é pro lado negativo. Então, quando chegava o irmãozinho lá no dia 2, ele falava assim: chegou o irmão 12 lá. Chegou o 12. O irmão ia 12 dias na campanha e o resto do ano não ia mais na igreja. Não ia mais na igreja. Ele achava que vou mergulhar 12 vezes no Rio Jordão, não era 7. Mergulhar 12 vezes no Rio Jordão já tá bom, é pro ano todo. Tô santificado, tô abençoado. Mal algum vai me atingir, né? A gente fala assim: chegou o irmão 12. Pode ter certeza, meu irmão. Esse irmão 12 passava assim um tempinho, mandava uma mensagem no WhatsApp. Ore por mim, eu estou passando por uma dificuldade. Ore por mim, porque estou com problema de saúde. Ore por mim, porque eu estou passando por uma situação financeira. Você quer ser 12? Seja 12. 12 meses firme na presença de Deus. 12 meses indo ao culto, indo às orações, indo aos estudos. 12 meses estendendo a mão para aquele que precisa.
12 meses amando ao próximo, 12 meses atendendo o chamado do pastor. Quando ele chamar, você seja o primeiro. Eis-me aqui. Eis-me aqui, pastor. O que você precisa? Diga. É permanecer. Permanecer. Para a unção permanecer, você tem que permanecer. Para a unção permanecer, nós temos que permanecer. Eu estou adotando aquela hora por mim, não venha no culto de oração, que nós oramos por você. A não ser que você não possa ir, não possa se locomover. Aí nós vamos até você. Não seja um crente 12 dias, seja um crente 12 anos, ou 12 meses, 12 anos, 120 anos, e assim vai, na presença de Deus. Amém? João conclui dizendo: permaneçam nele. Permaneçam nele. E toda unção aponta para isso. Permanecer em Deus. A unção não é para exaltar o homem, não é para inflar o ego, não é para o autoconhecimento, para a alta promoção, não. A unção é para nos manter ligados em Cristo. Quando Davi se afastava, sofria consequências. Quando permanecia, Deus o sustentava. Olha só, é só permanecer. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta aí que temos que permanecer firmes mesmo no processo. Às vezes Deus quer nos levar ao deserto. Quando Ele nos leva ao deserto é porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos tratar, Ele quer algo de nós, pois Ele sabe que estamos sendo falhos. Ou se não estamos sendo falhos, Ele fala assim: olha, eu estou te preparando para algo maior, para algo que vai acontecer, então eu estou te preparando para que você possa suportar. Permaneça, permaneça, pois a verdadeira unção vem de Deus, a verdadeira unção permanece em nós. A verdadeira unção nos prepara para batalhas futuras. A verdadeira unção nos guarda do engano. A verdadeira unção nos ensina a viver na verdade. Nos mantém em Cristo. A unção que veio sobre Davi é a mesma unção, é a mesma presença do Espírito Santo que habita em nós, que habita em nossas vidas. Mesmo que a chama esteja pequena, comece a falar com Ele: Senhor, reacende a chama. Ó Deus, reacende a chama do primeiro amor. Reacende aquela chama, ó Pai, que fervia o meu coração, que me dava disposição para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, para permanecer firme. Reacende essa chama. Não é fácil. Todos nós temos que renovar. Independente se é um pastor, se é um obreiro, se é um membro, nós temos que estar renovando, renovando, renovando. Aí quando nós começamos a renovar, nós vamos permanecer, 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 porque quem habita em nós é o Espírito Santo. O que está habitando em nós é a unção que faz nos levar ao centro da vontade de Deus, que nos deixa sustentados, que nos deixa permanecer, que nos deixa firmados, que nos deixa sentir a boa, perfeita vontade de Deus em nossas vidas.
Essa é a unção que permanece. É a unção que Deus quer para as nossas vidas. A palavra diz: reavive o dom de Deus que há em você. Sabe por quê? Porque não é todo estilingue que vai derrubar gigante. Não é toda vara que se tornará serpente. Não é todo grito que irá derrubar muralhas. Não. A unção transforma o ordinário em extraordinário, o comum em incomum. A unção transforma o natural em sobrenatural, o inofensivo em imortal. Isaías 10:27 diz o profeta: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. A unção transforma o homem simples em sábio, e o improvável em admirável. 1 João 2:20, vocês porém têm a unção que procede do santo. Vocês porém têm a unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Aleluia. Glória a Deus, a unção te capacita a vencer o inimigo e a destruir as suas obras. Então, para que temer? O Senhor diz: não temas, a minha unção está em você. E se você assim permitir, ela permanecerá. Esta noite é noite de permanecer. Permanecer na presença, permanecer na palavra, permanecer na unção, porque quem permanece na unção, permanece em Deus, e Deus permanecerá em vós. Aleluia, glória a Deus. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe essa chama se apagar. Quando ela começar a se apagar, dobre o seu joelho e clame a Deus. Peça a Deus que mesmo em silêncio, Ele vai trabalhar na sua vida. Pode ter certeza que Ele ouvirá as suas lágrimas, Ele ouvirá o seu gemido, Ele ouvirá a sua voz, e Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, pois a poderosa mão de Deus permanece em sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus.